Olá pessoal do sétimo ano. Hoje nossa aula vai ser sobre equações, certo? A gente falou na última aula sobre igualdade e equações, né? Mas nessa aula a gente vai focar em equações, tá? Especificamente do primeiro grau, tá? Mais conhecida assim como equações do primeiro grau. Na aula passada, foi que a gente viu. A gente entendeu alguns conceitos de equação, certo? Principalmente no que se fala sobre igualdade e equivalência, né? A gente entendeu que uma equação é uma igualdade entre os termos, ou seja, uma equivalência entre os termos. Tudo que está de um lado é igual a tudo que está do outro lado. E o igual, não propriamente dito, quer dizer que é uma resposta de alguma coisa, um resultado. Igual, na matemática, quer dizer que tudo que está de um lado é igual a tudo que está do outro. Quer dizer que é uma equivalência de valores. Há uma equivalência de valores. A gente falou também que dentro de uma equação existia quando a gente não sabia os valores de alguma coisa, a gente poderia atribuir letras, certo? Essas letras eram chamadas de incógnitas, tá? Porque dentro do universo de todos os números na matemática só existiria um valor verdadeiro que transformaria aquela equação possível, certo? Aquela igualdade fosse possível. E até fez um pequeno exemplo aqui de uma equação aqui, certo? Bem simples, só para a gente poder começar a introduzir essas equações para vocês, né? Mas agora, nessa aula, o que a gente vai fazer? A gente vai, de fato, se inserir dentro das equações do primeiro grau, tá? Como a gente já entendeu algumas coisinhas na aula passada, então eu já vou passando outros entendimentos para vocês. Por exemplo, toda vez que eu tenho um valor desconhecido dentro da matemática e tenho isso expresso numa forma de uma igualdade, eu tenho uma equação. E através de equações eu posso descobrir esse valor desconhecido fazendo relações entre os números, certo? Com regrinhas que a gente começou a ver na aula passada e vai continuar vendo nessa aula, tá? Então, por exemplo, eu vou ter uma equação aqui, ó, que eu vou botar dois exemplos, aliás, né? Vou ter uma equação aqui, digamos que vai ser a seguinte, ó, menos 3 mais x é igual a, deixa eu pensar, menos 3 mais x é igual a mais 2. Ó, tá vendo? Essa é uma equação e praticamente no mesmo nível daquela equação que eu coloquei na aula passada. Aquela da aula passada a gente conseguiu resolver de cabeça. Lembra que eu disse a vocês? É tão simples, pessoal. Finjam que não sabem a resposta. Não foi isso que eu disse a vocês? Não foi? Eles finjam que não sabem a resposta para a gente chegar a entender as regras. E nesse caso, só porque eu coloquei um sinal de menos aqui e um de mais aqui, já está aparecendo uma coisinha mais diferente. Eu acredito que se vocês olharem para ela, por mais que tentem deduzir quem é o valor de x, já fica um pouco mais confuso quem é x, né? Do que da aula passada. Por isso que eu disse, lembra que eu alertei vocês? Eu disse, olha, por mais que dê para resolver o valor do x ou da letra desconhecida, que dê para resolver de maneira de raciocínio, né, de dedução, vocês imaginando, tentem aprender a regra, porque pela regra você resolve qualquer equação, tá bom? Agora, o outro exemplo que eu quero chamar a atenção para vocês é esse outro aqui, onde eu vou ter 5x mais 2 igual, deixa eu pensar aqui, é igual a 22, certo? E já a gente vai debater para ele. Aquele já entra um pouquinho diferente, a gente entra no outro conceito. Mas vamos devagarzinho que a gente vai conseguindo debater e entender tudo, tá bom? Nessa primeira equação aqui, ó, certo? Nessa primeira equação aqui, eu tenho menos 3 mais x igual a mais 2. Lembra que a primeira coisa, e inclusive vou anotar de novo, porque é dica importante. Lembra que a primeira coisa que eu disse que a gente teria que fazer era isolar o valor da incógnita, o valor desconhecido. Certo? O valor desconhecido é a própria incógnita, certo? E a incógnita, na verdade, é as letras que a gente está usando para simbolizar esse número que a gente não conhece, tá? Eu estou dizendo o seguinte, ó, menos 3 mais um certo valor, que aqui está sendo representado por x, é igual a mais 2.
Aí eu penso, quem será o x? Em vez de tentar adivinhar o x, vamos usar aquela regrinha que a gente falou. Primeiro vamos identificar quem é o primeiro termo e quem é o segundo termo. Bem, o primeiro termo é tudo que está antes do igual. Primeiro termo. Segundo termo é tudo que está depois do igual, tá? Segundo termo. Então, para vocês concordam comigo, para eu isolar o valor desconhecido, ou seja, o valor da incógnita, que é x, esse cara aqui tem que sair daqui. Esse cara é o 3, ou seja, para o x ficar sozinho no primeiro termo, esse menos 3 tem que sair daqui. E o único lugar, se ele sair daqui, que ele pode ir, é para o segundo termo. Certo? Então, dentro disso, a gente pode pensar o quê? Ó, o x vai ficar sozinho, então vai ficar x igual. Esse mais, eu posso colocar aqui na frente ou não, tá, gente? Porque lembra que todo número sem sinal é positivo? Então, se eu não colocar esse mais do x aqui, não tem problema, porque a gente sabe que esse x continua tendo mais aí, positivo, tá? Mesmo que eu não coloque. Então, ó, o x ficou sozinho no primeiro termo, esse cara saiu daqui. Passou para lá. Aí eu já tinha lá mais 2. Era menos 3. Qual era a regrinha que eu falei na aula passada? Quem lembra? A regrinha que quando passa pelo igual, era menos 3, passa pelo igual, tem que mudar o quê? A operação. Se ele era uma operação de subtração, ele passa para lá virando uma de adição. Então vamos lá, era menos 3, passou para lá virando mais 5, tá? E lembra que tanto faz passar o número para cá, tem que mudar a operação, quanto passar para cá, tem que mudar a operação também, tá? Então x igual a mais 2, que está aqui, era menos 3, passou para lá, opa, que mais 5, desculpa, perdão gente, eu me distraí. Era menos 3, passou para lá, mais 3, né? Ou seja, não muda o número, muda só a operação, o sinal. Então, dentro desse caso, onde x é igual a mais 2, que já estava aqui, o menos 3 que passou por aqui, o menos 3 virou mais 3, agora eu vou continuar a operação, que é x igual a mais 2 mais 3, sinais iguais, eu faço o quê? Somo e conservo o sinal, somo e repito o sinal. Então, quanto era o valor de x? O valor de x era mais 5. Vamos fazer um teste, uma prova real? Vamos testar. No lugar do x, eu vou colocar quanto? 5. Aí você vai dizer, mas por que, professor, no lugar do x eu coloco 5? Porque x não é igual a mais 5, então 5 é igual a x. Ou seja, eu posso trocar um pelo outro. Lembra que o igual não é resposta, igual é equivalência de valores? Então vamos lá, ó. Mesma continha, menos 3, mais, no lugar de x eu boto quem? 5, aqui o mais 5, igual a mais 2. Vamos ver se isso vai dar certo. Aqui uma operação, sinais diferentes eu tenho o quê? Subtraio e dá o sinal do maior. Mais 5 menos 3 eu tenho mais 2. Aí eu olho agora, será que vai dar certo? Deu. Mais 2 é igual a mais 2. Certo? Ou seja, mais 2 é igual a mais 2, certo? O que está aqui é igual a o que está aqui. Vocês percebam, e se quiserem fazer esse teste em casa, qualquer outro valor, qualquer um que você colocar no lugar do x, aqui eu coloquei no lugar do x, eu coloquei 5, porque a gente tinha descoberto aqui através da continha que era 5. E fez o teste, ó. E deu um igual ao outro, tá? O correto. Isso aqui seria a prova real de uma equação. Mas, se você quiser colocar no lugar do x qualquer outro valor que você pensar no mundo da matemática que não seja mais 5, esse valor não vai ficar igual a esse, tornando a equação não possível, uma equação errada, certo? Ou seja, não vai ser uma igualdade de termos, né? Não vai ter uma equivalência. Então, o único valor que torna essa equação verdadeira, que essa continha vai dar mais 2, é se x assumir o valor de mais 5. E a gente provou aqui. Mas se quiser testar em casa, troque esse valor de x aqui, que eu coloquei 5, por qualquer outro. E você vai ver que não vai dar igual. Ou seja, por que chama a equação do primeiro grau? Porque só vai existir um valor verdadeiro que torna essa equação possível, tá bom? Vamos para o segundo exemplo, esse aqui é bem bacana. Gente, quando eu tenho uma separado assim, uma letra, um número somando com a letra, eu tenho um número somando com a letra ou um número subtraindo com a letra. Porém, na matemática, uma novidade para vocês, quando eu tenho um número e uma letra junto, na verdade, mesmo que eu não coloque, eu tenho um pontinho no meio aqui sempre. É igual aquele 1 invisível que sempre aparece, ou mais, que eu não preciso colocar, que eu sei que ele está lá. Então, vamos lá. Toda vez que eu tenho um número e uma letra juntos, certo? Na verdade, eu tenho uma multiplicação aqui escondidinho, tá? Então, se eu colocar 5 pontinhos x, eu estou dizendo que é 5 vezes x. 5 vezes o valor de x.
Mas se eu não coloco nada, você também tem que entender que é do mesmo jeito. 5 vezes o valor de x, não é só 5x, é 5 vezes o valor que x está representando. Porque lembrem que as letras representam números, né? Então, ó, quando eu coloco assim, na verdade eu tenho a multiplicação, certo? E eu vou seguir a mesma lógica. Qual é a lógica? Isolar o valor desconhecido, ou seja, o valor desconhecido é chamado de incógnita, certo? Então vamos lá, ó. Primeiro vamos identificar o primeiro e o segundo termo. O primeiro termo é tudo que está antes do igual e o segundo termo é tudo que está depois do igual, tá ok? Então vamos pensar o seguinte aqui, ó. Para que esse cara fique sozinho, primeiro a gente deixa esse número mesmo, com o x multiplicando, tá? Não tem problema não. Mas para que esse cara fique sozinho, vocês concordam comigo que esse mais 2 tem que sair daqui. E o único lugar que ele vai sair daqui é passando para lá, para o segundo termo. Ele está no primeiro termo, ó, mais 2, e vai passar para o segundo termo. Só que quando ele passa pelo igual, a lei diz que ele tem que mudar o sinal, a operação, né? Então vamos repetir aqui, ó. 5x ficando sozinha, igual 22 já estava lá no segundo termo, e agora chegou mais alguém, que era mais 2, passou no igual, chegou lá com menos 2. Então eu vou ter 5x igual a 22 menos 2, fazendo essa continha, eu vou ter 20, concordam comigo? Certo? E agora está aí a diferença que a gente vai fazer, a diferença dessa equação para essa. Percebam que o x, ou seja, a incógnita aqui, está sozinha, está sem número, está fazendo a operação de mais ou de menos, mas está sozinha. Aqui não, ele está acompanhado de um número que está multiplicando ele, né? Porque lembram que aqui, sempre que tiver uma letra, o número está multiplicando. Então a gente vai seguir a mesma lógica. Eu tenho que isolar o valor do x. Percebam que aqui o x ficou sozinho no primeiro termo. E no outro exemplo da outra aula também. Aqui ele ainda não está sozinho, ele ainda está com esses 5. A gente só isolou esse mais 2 jogando para lá. Mas esse 5 ainda está aqui. E a gente tem que o quê? Isolar o valor do x. Então pensem comigo. Vocês podem até pensar o seguinte. Ah, professor, vai ser simples. Aqui já tinha 20. Esse 5 sai daqui e passa para cá virando menos 5. Aí eu digo, não. Porque lembra que eu falei, quando passa pelo igual, tem que trocar a operação? Então vamos relembrar. Aqui era menos 3, ou seja, era uma subtração. Passou para lá virando uma adição. Mas aqui não é uma subtração. O que é que tinha aqui escondidinho? Multiplicação. E ele troca a operação. Ó, trocou a operação. Era subtração, chegou lá, adição. Era multiplicação. Qual é o contrário da multiplicação? Chega lá, dividindo. Certo? Certo? De novo, para vocês entenderem. Aqui era subtração, chegou do outro lado, adição. O contrário da subtração é adição, o contrário da adição é subtração. Aí aqui, troca a operação, tá? Era multiplicação, ó. A relação que esse número tinha com x era de uma multiplicação. Então, se ele passa para o outro lado, ou ele vai ter o contrário, que é o quê? De uma multiplicação, uma divisão. Então, ó, se esse 5 sai daqui, ele passa dividindo. E uma forma de escrever dividindo, concordam comigo que é uma fração? Porque eu tenho 20 dividido por 5. E isso é a mesma coisa, vou até botar aqui, de ou x igual a 20 dividido por 5. Dá no mesmo, tá? Isso é igual a isso. A gente pode tratar da mesma forma. As duas maneiras estão certas. Mas comumente a gente escreve na forma de uma fração. Tá certo? Comumente, assim, é o usual, ou seja, o tradicional, né? Então vamos pensar, ó. Se x é igual a 20 dividido por 5, que dá no mesmo que, ó, 20 dividido por 5, qual o valor de x? Quanto é 20 dividido por 5? É 4. Ou seja, qual o valor que tornaria essa conta verdadeira? 4. Vamos fazer um teste? 5 vezes 4. No lugar do x eu vou colocar, ó, 4, porque x é igual a 4, então eu posso trocar. Lembra do lancezinho do igual da outra aula, né? Então 5 vezes o valor do x. Quanto é o valor do x? 4. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Tornou a continha certa. Porém, se a gente desobedece isso e bota um número qualquer, ó, 3, 5 vezes 3, 15. 15 mais 2, 17. 17 não é igual a de 22. Então, o único valor, aqui ó, o único valor verdadeiro que torna essa equação verdadeira possível é se x for igual a 4. Tá vendo? Então, gente, na aula de hoje eu quero que vocês prestem atenção por esses detalhes. Se precisar, revise essa aula mais uma vez, tá? Mas eu acredito que com essa aula a gente começa já a entender um pouco mais do que a equação quer de vocês. Tá bom? Então, desde já agradeço.
Deixo um grande abraço e até a próxima aula. A gente ainda vai trabalhar mais equações, mexendo de um lado para o outro e brincando com essas regrinhas, tá certo? Então, tchau, tchau, até mais.